Imagine estar fazendo uma trilha numa floresta densa e, de repente, encontrar uma estrutura gigantesca, feita de pedra, escondida pelo tempo. Ou mergulhar no oceano e dar de cara com uma pirâmide submersa, cujas origens ninguém consegue explicar. Agora, pense no seguinte: por que tantas civilizações em diferentes partes do mundo decidiram construir pirâmides? Como povos que nunca tiveram contato entre si chegaram a um mesmo conceito arquitetônico? Muita gente conhece as pirâmides do Egito, mas o que poucos sabem é que existem pirâmides igualmente impressionantes em outras partes do planeta, que até hoje intrigam arqueólogos e especialistas. No coração da península de Yucatán, no México, ergue-se uma das pirâmides mais impressionantes já construídas. Em Castilho, também conhecida como a Pirâmide de Kukulcán, é a maior e mais importante estrutura de Chichén Itzá. Sua construção foi iniciada no século VI, tendo sido posteriormente ampliada nos séculos 8 e 11. Diferente das pirâmides egípcias, que serviam como túmulos para os faraós, essa estrutura era um centro cerimonial e astronômico dos maias. Mas o que realmente torna essa pirâmide única é sua relação com o tempo e o cosmos. A pirâmide de Chichén Itzá não foi construída de qualquer maneira. Cada detalhe da estrutura reflete o conhecimento astronômico dos maias. A pirâmide tem 365 degraus no total, exatamente o número de dias do ano. Mas o mais impressionante acontece durante os equinócios de primavera e outono, quando o Sol projeta uma sombra nas laterais da pirâmide, criando a ilusão de uma serpente descendo a escadaria. Esse fenômeno é chamado de a Serpente Esplumada, representando o deus Kukulcán. Os maias tinham um conhecimento avançado dos astros, e a pirâmide servia como um calendário tridimensional. Além disso, cada lado da pirâmide está alinhado com perfeição para marcar os solstícios e outros eventos astronômicos importantes. Outra curiosidade sobre a pirâmide de Kukulcán é seu design acústico misterioso. Se alguém bate palmas na base da pirâmide, o som é refletido de forma que imita o canto do Quetzal, um pássaro sagrado para os maias. Como eles conseguiram essa façanha sonora há mais de 1000 anos sem tecnologia avançada? Esse ainda é um mistério que intriga cientistas. Além disso, explorações modernas descobriram que a pirâmide foi construída sobre um cenote, um poço subterrâneo natural. Alguns arqueólogos acreditam que isso não foi coincidência, mas sim uma escolha intencional, já que os maias realizavam rituais de sacrifício nesses locais sagrados. A pergunta que fica é: como uma civilização sem ferramentas metálicas ou rodas conseguiu erguer uma estrutura tão perfeita? Será que os maias tiveram algum tipo de ajuda externa ou simplesmente eram gênios da arquitetura? Quando pensamos em civilizações antigas da América do Sul, os Incas geralmente vêm à mente. Mas muito antes deles, uma sociedade já florescia no Peru, construindo monumentos grandiosos e misteriosos. Caral, considerada a cidade mais antiga das Américas, abriga o complexo de pirâmides. A cidade foi construída por volta de 3000 a.C., o que a torna contemporânea das pirâmides do Egito e até mesmo mais antiga que a civilização maia. No meio do deserto peruano, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides monumentais, cada uma delas fazendo parte de um grande complexo urbano. A mais impressionante delas tem quase 30 metros de altura e mostra sinais claros de planejamento arquitetônico avançado. Mas quem eram os construtores dessas pirâmides? Conhecidos como a civilização de Caral, esses povos deixaram poucas pistas sobre sua cultura. Eles não tinham armas, não construíram muralhas e parecem ter vivido pacificamente por séculos, dedicando-se ao comércio e ao desenvolvimento intelectual. Isso levanta uma questão interessante: como uma civilização tão avançada desapareceu sem deixar vestígios? Um dos maiores mistérios de Caral
é o fato de que seus habitantes nunca desenvolveram a cerâmica, algo que quase todas as civilizações antigas usavam para armazenar alimentos e água. Em vez disso, eles construíram enormes centros cerimoniais, praças e residências sofisticadas. O mais surpreendente, apesar da falta de escrita, conseguiram desenvolver um sistema de engenharia sísmica avançado para que suas pirâmides resistissem a terremotos. Estudos mostram que os construtores de Caral usavam sacos de pedra dentro das estruturas para absorver os impactos dos tremores de terra, um conceito que só foi redescoberto milhares de anos depois da engenharia moderna. Diferente dos maias e astecas, que realizavam sacrifícios humanos em larga escala, não há evidências de que os habitantes de Caral faziam o mesmo. No entanto, foram encontrados restos de crianças enterradas em áreas cerimoniais, o que pode indicar rituais simbólicos ou oferendas aos deuses. Outra descoberta curiosa foi um conjunto de instrumentos musicais feitos de ossos, mostrando que a música e os rituais tinham um papel importante na cultura de Caral. Com o passar dos séculos, a cidade de Caral foi gradualmente abandonada e sua história caiu no esquecimento. Só em 1994 os arqueólogos começaram a explorar a fundo o local e perceberam que estavam diante de uma das civilizações mais antigas do mundo. O que levou ao desaparecimento desse povo? Mudanças climáticas? Falta de recursos? Ou talvez um evento catastrófico? Ainda não temos todas as respostas, mas as pirâmides de Caral continuam de pé. Quando pensamos na China, logo nos vem à mente a Grande Muralha, os guerreiros de terracota e os templos antigos. Mas algo que pouca gente sabe é que a China também tem suas próprias pirâmides, e elas guardam segredos que os arqueólogos ainda tentam desvendar. Escondidas no meio das planícies da província de Shanxi, perto da cidade de Xi'an, essas pirâmides não são abertas ao público, e o governo chinês impõe severas restrições às escavações. O motivo? O mistério do túmulo do primeiro imperador da China. As pirâmides de Xi'an não são como as do Egito ou do México. Em vez de serem feitas de pedra, elas foram erguidas usando terra compactada e camadas de argila, o que as fez perder suas formas originais com o tempo. Muitas delas, inclusive, parecem simples colinas cobertas por vegetação. Estima-se que existam mais de 40 pirâmides na região, mas a mais famosa delas é a que guarda o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China e o responsável por unificar o país. O mausoléu de Qin Shi Huang é um dos locais arqueológicos mais misteriosos do mundo. Dentro dele foi encontrado o famoso exército de terracota, com milhares de soldados, cavalos e carruagens feitas de barro, posicionados para proteger o imperador na vida após a morte. Mas o que realmente intriga os pesquisadores é o que está abaixo dessa pirâmide. De acordo com relatos históricos, o túmulo do imperador está selado dentro de uma câmara subterrânea, cercado por armadilhas e rios artificiais de mercúrio, criados para imitar os verdadeiros rios e mares da China. Apesar de todos os avanços da arqueologia moderna, o túmulo de Qin Shi Huang ainda não foi escavado. O governo chinês teme que a abertura da câmara possa causar danos irreversíveis às relíquias, assim como aconteceu com as tumbas egípcias no passado. Além disso, testes do solo na região indicam altos níveis de mercúrio, o que pode confirmar a presença dos rios venenosos mencionados em textos antigos. Isso significa que o mistério pode permanecer selado por muitas décadas ou até mesmo séculos. As pirâmides de Xi'an são diferentes de qualquer outra no mundo. Elas não eram templos ou calendários astronômicos, mas símbolos de poder absoluto. Qin Shi Huang não queria apenas ser lembrado, ele queria governar para sempre, mesmo após a morte. Enquanto as autoridades chinesas mantêm a área protegida, as pirâmides continuam lá, esperando o dia em que, talvez, finalmente revelem seus mistérios. E
se eu te dissesse que existe uma pirâmide que pode ser muito mais antiga do que as do Egito e até mesmo do que as civilizações conhecidas? Essa possibilidade vem sendo debatida por arqueólogos e pesquisadores há anos, e o local em questão é Gunung Padang, na Indonésia. O que parecia ser apenas uma colina comum coberta de pedras pode, na verdade, esconder a estrutura piramidal mais antiga da história da humanidade. Gunung Padang, localizado na ilha de Java, sempre foi um lugar sagrado para os habitantes locais. Sua superfície é coberta por pedras organizadas de maneira peculiar. Mas foi só recentemente que cientistas começaram a suspeitar que essa colina pode ser, na verdade, uma pirâmide artificial enterrada sob camadas de terra ao longo dos milênios. Pesquisas realizadas com datação de carbono indicam que as camadas profundas podem ter sido construídas há mais de 20 mil anos. Se isso for confirmado, significaria que essa pirâmide foi erguida antes da última era do gelo, quando, segundo a história oficial, os humanos ainda eram apenas caçadores-coletores sem conhecimento de arquitetura avançada. Os pesquisadores que estudam Gunung Padang encontraram estruturas organizadas em camadas distintas, sugerindo que essa pirâmide pode ter sido construída em diferentes períodos ao longo de milhares de anos. Ou seja, civilizações antigas podem ter modificado e expandido a estrutura com o passar do tempo. Além disso, os estudos revelaram túneis internos e câmaras ocultas dentro da estrutura, indicando que essa pirâmide não foi apenas um amontoado de pedras, mas sim uma construção projetada com um propósito específico. Se Gunung Padang for de fato uma pirâmide com mais de 20 mil anos, isso muda completamente nossa visão sobre a evolução das civilizações humanas. O consenso atual é que as primeiras grandes cidades e construções monumentais surgiram há cerca de 6 mil anos, mas essa descoberta sugere que os povos muito mais antigos já tinham capacidade de construir estruturas gigantescas. Isso levanta algumas perguntas. Quem construiu essa pirâmide? Que civilização existia naquela época? Por que essa história foi perdida no tempo? Apesar das evidências intrigantes, o local ainda é alvo de muito debate. Alguns arqueólogos acreditam que as formações rochosas podem ser naturais e que os dados sobre a idade da estrutura podem ter sido interpretados de maneira errada. No entanto, as escavações continuam, e a cada nova descoberta, a possibilidade de estarmos diante de uma pirâmide perdida no tempo se torna ainda mais real. Se for provado que Gunung Padang realmente é uma pirâmide construída por uma civilização antiga há mais de 20 mil anos, teremos que repensar tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade. Agora imagine que, em vez de caminhar por ruínas antigas, você está mergulhando nas profundezas do oceano. De repente, sob as águas cristalinas do Japão, surge diante de você uma gigantesca estrutura de pedra em forma de pirâmide. Seria essa uma construção feita pelo homem? Ou apenas uma formação natural que o tempo moldou de maneira perfeita? E esse é o mistério da pirâmide de Yonaguni, um dos enigmas arqueológicos mais intrigantes do planeta. Em 1986, um mergulhador japonês chamado Kihachiro Arataki explorava a costa da ilha de Yonaguni, no sul do Japão, quando se deparou com algo impressionante: uma estrutura de pedra com degraus, terraços e paredes retas, localizada a cerca de 25 metros de profundidade. O que mais chamou a atenção foi a aparência geométrica da formação. Parecia uma pirâmide escalonada, semelhante às encontradas no Egito e na América Central. Mas havia um problema: essa pirâmide estava debaixo d'água. Se essa estrutura realmente foi construída por uma civilização antiga, então surge uma grande pergunta: quando e como ela foi parar no fundo do mar? Desde a descoberta, os arqueólogos e geólogos vêm debatendo o que realmente é a pirâmide de Yonaguni. Alguns especialistas acreditam que a estrutura tem cerca de 10 mil anos, o que significa que ela foi construída antes do fim da última era do gelo,
um período em que o nível do mar era muito mais baixo e as áreas que hoje estão submersas ainda estavam acima da superfície. Isso levanta uma hipótese. Yonaguni poderia ser o vestígio de uma civilização perdida, engolida pelo oceano com o passar dos milênios? Embora muitos cientistas insistem que a estrutura pode ser uma formação natural, há algumas características que desafiam essa explicação. Paredes retas e ângulos perfeitos que não são comuns em formações naturais. Escadarias simétricas, parecida com as das pirâmides maias. Estruturas semelhantes a ruas e praças, sugerindo que poderia ter sido uma cidade submersa. Marcas de ferramentas, que alguns pesquisadores afirmam ter encontrado nas rochas. O pesquisador japonês Masaki Kimura dedicou anos de sua carreira ao estudo da pirâmide de Yonaguni e acredita que ela pode ser um dos últimos vestígios de Mu, um continente lendário que teria desaparecido no Oceano Pacífico, assim como a famosa Atlântida. Por outro lado, geólogos argumentam que a estrutura pode ter sido formada naturalmente por processos de erosão ao longo de milhares de anos. A região de Yonaguni é conhecida por suas formações rochosas únicas, que podem se partir em ângulos retos devido à composição das pedras. Se a pirâmide de Yonaguni for realmente uma construção artificial, isso significa que existiu uma civilização avançada muito antes das sociedades que conhecemos hoje. E se há uma cidade submersa no Japão, quantas outras podem estar escondidas no fundo do oceano esperando para serem descobertas? É impossível ignorar o fato de que povos que nunca tiveram contato entre si construíram estruturas piramidais muito semelhantes. As pirâmides foram erguidas por civilizações na Ásia, nas Américas, na Europa e até no meio do oceano. Mas por quê? Será que essas construções compartilhavam um propósito universal? Será que houve um conhecimento perdido que foi transmitido ao longo dos séculos? Ou será que simplesmente as pirâmides eram a estrutura mais eficiente para erguer grandes monumentos? E você, o que acha? Será que ainda existem pirâmides esperando para serem descobertas? Será que a nossa história é muito mais antiga do que imaginamos? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima!